Olá! Sejam bem-vindos a Uberlândia de Ontem e Sempre. Lembrando que o programa está de volta na TV Paranaíba aos domingos às 8h30 da manhã. E estamos também no YouTube com muita história, memória, cultura e curiosidades de Uberlândia. Hoje vamos passear por um prédio centenário, o da Casa da Cultura. Camila Sakai no Autores Uberlandenses com o livro Quem Comeu a Lua. Tem curiosidades antigas da cidade no baú de memórias. E no Prosa Mansa, Celso Machado conversa com a capitã de terno de Congada, Antônia Aparecida Rosa. Uberlândia é uma cidade relativamente nova, 134 anos. E o prédio da Casa da Cultura, no bairro Fundinho, onde a cidade começou, completou 100 anos agora em 2022. Vamos conhecer um pouco dessa história? Essa casa é centenária, a assinatura do contrato de construção foi feita em 1920. É uma casa, a princípio, para abrigar a residência da família do Coronel Eduardo Marques. Ele fez uma viagem em São Paulo, viu um palacete na Avenida Paulista, ficou encantado, trouxe fotos e pediu para que fosse construída um imóvel de acordo com aquilo que ele tinha visto nessa viagem em São Paulo. A casa foi construída toda com materiais importados, madeira, telhas, enfim, e pinturas. A gente comenta que aqui a gente tem coisa para ser visto do teto até o chão, literalmente, passando pelas portas, pelas janelas, mas que essas paredes, essas portas, essas janelas, elas têm muita história. E são histórias bonitas de famílias, de pessoas que nasceram aqui, que viveram aqui, que, assim, tem registros interessantes. A primeira família foi a do Coronel, depois o médico Laerte Vieira Gonçalves comprou a casa do Coronel, morou aqui com a família, construiu um anexo na casa, que ele era médico, esse anexo virou um pequeno centro cirúrgico. Depois virou uma casa de saúde, ele voltou a morar aqui e depois mudou-se para aqui ao lado, que é uma casa também inspirada num palacete mexicano, né? A gente tem relato do filho dele que fala isso para a gente. E depois disso a casa serviu para várias funções. Foi casa de saúde, foi policlínica, foi delegacia de polícia, foi superintendência regional da fazenda e depósito de objetos de furtos e roubos. Até em 1985, ela ser restaurada pela primeira vez e ser aberta como Secretaria de Cultura. Na época, a secretária Dona Yolanda, a primeira secretária de Cultura de Uberlândia, na gestão dela aconteceu a primeira restauração. E em 1985, a casa foi aberta como Secretaria de Cultura. Depois disso, ela ficou 10 anos funcionando como Secretaria de Cultura, ficou fechada durante mais de 10 anos. E em 2007, ela foi novamente restaurada por um pessoal que veio de Belo Horizonte. Um restauro bem significativo de janelas, de pinturas, com prospecção de paredes para ver camadas de tinta. Então, essa pintura que está aqui ao fundo, ela foi restaurada nessa época. O imóvel foi tombado em 15 de dezembro de 1985 e desde então a cidade compartilha um desejo comum, a revitalização da Casa da Cultura. A representatividade desse espaço motiva a todos que valorizam a cultura como um dos principais fomentadores da formação humana.
e a casa foi novamente reaberta em 2007 como Casa da Cultura. De lá para cá, ela tem funcionado para fomentar projetos culturais, de recitais de música, lançamentos de livro, aberturas de exposição. Outra coisa que eu acho interessante, com o depoimento do filho do Dr. Laerte, dos espaços da casa. Então, por exemplo, ele conta que esse salão nobre, a mãe dele era uma pessoa muito sociável, que gostava muito de receber. Essa sala funcionava como um ambiente mesmo de festas, de recepções. Então, a gente tentou agora, nessa nova fase da casa, digamos assim, tentar trazer esses detalhes da época que a casa era um ambiente familiar, como era da Sala Azul, lá embaixo as celas quando era delegacia e a sala do projetor também, que é um detalhe à parte que a gente trouxe, um dos projetores que fez parte dos cinemas aqui da cidade. A gente tem 2 exemplares, um está aqui, outro está no Centro Municipal de Cultura. Então, o que a gente fez? A gente tentou fazer uma programação visual toda em cima dessas questões, não só da história da casa, como dos detalhes arquitetônicos. E a casa está aberta. A gente tem equipamentos culturais muito interessantes na cidade para poderem ser visitados, né? Não só a casa, mas eu acho que a gente tem que fazer um circuito cultural. Aqui no fundinho a gente tem muito isso. Quero falar da oficina cultural, do Museu Municipal, o MUNI, etc. Mas equipamentos culturais interessantes para serem vistos aqui na cidade. E eu acho que está tão próximo da gente. A casa é aberta à população, as visitas são gratuitas, a gente tem visitas orientadas de escolas com agendamento, de grupos. Então a gente tenta resgatar a história da casa, trazer as histórias da cidade e fazer com que o visitante tenha essa visita prazerosa no lugar. Depois do intervalo, tem mais Uberlândia de Ontem e Sempre. Não saia daí!